Agora eu gostaria de falar também as oportunidades que vocês podem ter na pós-graduação, porque a gente não fala somente em carreiras da pessoa que está iniciando, né, a carreira. Tem também pessoas que já finalizaram essa etapa de graduação e que gostariam de dar uma continuidade com a pós-graduação, né? Gostaram muito e gostariam de fazer talvez outra coisa que desse alguma continuidade, né? Atualmente, a Universidade Nacional de Rosário possui carreiras acreditadas e validadas nos níveis de doutorado, de mestrado e de especialização, pessoal, que é muito interessante, né? Eu vou explicar mais ou menos para vocês como que entraria cada um, né? Porque a gente tem a especialização, mestrado e doutorado, mas elas são um pouco diferentes, né? Tem dentro, quando você vai fazer uma pós-graduação, tem um nível de hierarquia, né? Mas assim, a especialização não entra dentro desse nível de hierarquia, tá bom? Quando a gente fala de nível de hierarquia, fala a partir de mestrado, né? Você faz a graduação, começa uma pós-graduação, tem um mestrado que começa inicialmente para depois ir para doutorado. Não tem como você, por exemplo, fazer um doutorado antes e depois fazer um mestrado depois. Não tem como, não pode fazer essa conexão, né? Depois da graduação vem a pós-graduação que começa com mestrado, que é uma coisa interessante para vocês saberem, tá? No momento de vocês decidirem fazer essa pós-graduação na carreira que vocês fizeram, tá bom? Vamos começar falando no caso das carreiras de especialização, tá bom? Uma especialização tem o propósito de aprofundar nos conhecimentos teóricos, técnicos, metodológicos, de um aspecto na área profissional de um campo de aplicação específica, tá bom? Ou seja, quando a gente fala de especialização, muitas vezes a pessoa já está trabalhando e precisa dessa especialização talvez para subir na carreira, ou talvez a pessoa ainda não está trabalhando, mas para conseguir uma vaga, você precisa de uma especialização em uma área, algum setor específico de aplicação. Então, quando a gente fala dessa pós-graduação, da especialização, é algo muito específico profissionalmente falando. Você está praticamente focado na parte profissional, tá? Porque quando a gente fala também de pós-graduação, muitas vezes a pessoa fala assim, não, é porque eu quero dar uma continuidade na minha carreira acadêmica. Talvez você queira dar aula na universidade, né? E talvez você não queira trabalhar numa empresa, não quer mais profissionalmente falando continuar com essa carreira, e sim fazer continuar o percurso acadêmico, né? Então, no caso da especialização, a gente já está falando mais da parte profissional, tá? No campo profissional. Então, é interessante, né? Se você quer ter essa oportunidade de carreira, fazer uma especialização sempre é bem-vinda, né? Sempre é muito legal e chama muito atenção para as empresas, né? No caso da Universidade Nacional de Rosário, lá eles vão dar uma atividade de formação, né? Para completar o trabalho final individual, tá? E você vai finalizar os seus estudos, vai ter coisas para vocês estudarem, né? Eles vão mostrar tudo, como vai ser a programação da especialização. E uma vez que você termina essa formação, entrega o trabalho que eles vão avaliar, você no final vai obter, tipo, se aprovado, é claro, um título como especialista com a especificação da profissão ou campo de aplicação que você fez na sua especialização, tá? Então, isso daí é muito interessante, né? E você pode ver, por exemplo, nossa, eu sou dentista
eu gostaria de ver uma especialização nessa área. Você pode entrar na faculdade, né, de odontologia e lá você vai ver as oportunidades de carreira que você vai ter na pós-graduação. Então, essa especialização depende muito da universidade. Você vai entrar nas oportunidades que você teria de carreira, né, na faculdade, você vai ver tudo que ela vai oferecer para você, tá bom? Dando continuidade agora no caso de mestrado, gente. O mestrado tem como objetivo aprofundar numa área de uma disciplina ou uma área interdisciplinária, né? Aportado para uma formação e um desenvolvimento teórico, ou tecnológico, ou profissional, né? De investigação. O mestrado, uma coisa muito interessante para vocês saberem, também tem 2 tipos de mestrado. Tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Quando a gente fala de mestrado acadêmico, a gente está dando praticamente uma continuidade na sua carreira acadêmica, tá bom? Então, você está dando a continuidade na carreira acadêmica, tá? Talvez você queira dar aula numa universidade, você pode. Você tendo o título de mestrado, seja acadêmico, sendo profissional, você já pode dar aula numa universidade. Isso daí é muito legal, né? Muito bacana. Se vocês gostariam de entregar esse conhecimento numa universidade, né? É muito interessante. E quando a gente fala de mestrado profissional, ele é muito mais focado, mais para a parte de empresa, mais específica da área, tá? Não significa que você não pode dar, lógico, aula numa universidade. Você pode dar aula, só que mais focado, mais para a parte específica de uma área mais profissional. A gente assim falando, né? É muito mais específico. No caso da Universidade Nacional de Rosário, eles também fazem essa formação completar, uma vez completada, você vai ter que fazer essa apresentação individual de um trabalho final. E quando a gente fala de mestrado, a gente fala de entrega de projeto, pessoal. Vocês vão precisar entregar um projeto que a gente chama de tese, que vocês vão precisar demonstrar o conhecimento conceitual, metodológico que vocês têm desse projeto, tá bom? É muito importante vocês, na defesa, também vocês mostrarem o estado da arte atual que está esse projeto. O que seria esse estado da arte atual? Quão atualizado o seu projeto está referente ao que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, eu estou investigando sobre sobre a manipulação de alguns reagentes. Por exemplo, estou estudando química, tá? Estou estudando, perfeito. Essa manipulação, como que essa manipulação, por exemplo, está sendo na Rússia, nos Estados Unidos? Quão atualizado está a sua pesquisa? Você estudou outras pesquisas que estão relacionadas com esse tema? Entendeu? Isso seria o estado da arte. Você precisa demonstrar para eles. Quando a gente fala de mestrado, uma coisa interessante para vocês saberem, não precisa ser um projeto original começado do zero. Não precisa. Vocês podem dar uma continuidade, na verdade, em algum tipo de projeto que já existe, tá bem? Isso significa o quê? A gente não está falando de plágio. Por favor, cuidado com plágio em trabalhos de pesquisa científica. Precisa ter muito cuidado mesmo. A gente está falando talvez de otimizar, melhorar algo que já existe, tá? Então, cuidado. Quando vocês colocam ali, falam um pouquinho do projeto de alguém, vocês não colocam referência, né? Cuidado com isso, porque dá muito problema mesmo na parte acadêmica. Então, não pode ser feito isso daí, tá bom? Então, isso daí praticamente seria a parte de mestrado. Uma vez que vocês entregam o trabalho final, né? Vocês vão receber, e você, lógico, é aceito, parabéns, você passou, né? Você recebe o título de magíster e a especificação da disciplina ou da referência que você colocou para fazer o mestrado. Tá bom? Então, aí vocês vão entrar dentro da página da faculdade, vocês vão ver as oportunidades
que vocês teriam de carreira para poder entrar e passar e ver os mestrados que vocês podem fazer em determinada faculdade, né? Dependendo da carreira que talvez você já fez e gostaria de fazer uma continuidade, tá bom, gente? Bom, pessoal, agora a gente continuando com a parte de pós-graduação. Agora eu vou falar para vocês de doutorado, pessoal. Você lembra daquele nível de hierarquia que eu falei para vocês? Uma vez que vocês façam a graduação, vai para a pós-graduação, né? Começando com mestrado e finalizando com doutorado, exatamente. E qual que seria o objetivo que a gente tem no doutorado, né? A doutorado praticamente formação de pesquisadores, tá? Que possam entregar estudos originais, ou seja, que a gente já tem uma mudança entre mestrado e doutorado, né? Você lembra que eu comentei para vocês que mestrado, você não precisa ter um título, um projeto original? No caso de doutorado, vocês precisam ter um projeto totalmente original que ninguém antes tenha estudado para poder ser desenvolvido e vocês poderem entregar esse trabalho final, tá? E esse estudo original é numa área de conhecimento específica, tá? E vocês vão precisar demonstrar essa contribuição na sua tese de doutorado individual, tá? Então, o que importa é que muito para eles e qual que vai ser sua contribuição acadêmica. Eles sempre perguntam isso, por que o seu trabalho é importante? Por que para mim é referência, né? Então, para eles é totalmente importante essa parte. No caso da Universidade Nacional de Rosário, né? Você vai inscrever doutorado, né? Todas as pessoas que podem se inscrever em doutorado pode ser da Argentina mesmo ou podem ser estrangeiros. Então, você, por exemplo, brasileiro que quer ter essa oportunidade nessa universidade maravilhosa, é uma excelente oportunidade, porque é uma pós-graduação muito boa. E lógico, vocês vão entrar dentro da faculdade para ver essa oportunidade de doutorado que vocês vão ter para fazer, né? Tem que ver o que eles podem entregar para vocês, né? E uma vez que vocês façam o seu trabalho, vocês se inscrevem nas carreiras, né? Nas carreiras, não nas matérias, né, pessoal? Porque quando a gente faz pós-graduação, também tem matérias que vocês precisam fazer para poder cursar, passar além de um projeto, né? No caso do doutorado, você vai ter que fazer a inscrição das suas carreiras. É muito interessante você ver que carreiras que você pode cursar, porque às vezes tem universidades, por exemplo, que dá a possibilidade de vocês escolherem as matérias para cursar essa pós-graduação, mas uma dica que eu dou para vocês que é muito importante: escolhe matérias que vão te ajudar nesse projeto de pós-graduação. Não escolhe matérias porque, nossa, eu vou aprender mais, porque assim, demanda muito, muito tempo mesmo passar essas matérias, porque você, além de passar essas matérias, vai ter que entregar um projeto final totalmente original, mostrar a contribuição e defender esse título no dia, né, que vocês vão entregar esse projeto, né? E uma vez que você é aprovado na banca examinadora, né, no doutorado, no caso, você vai obter o título como doutor e a especificação que vai ter numa área específica, né? Título bonito, né, gente? Eu já fiz mestrado, então já estou querendo esse título. Achei lindo demais. Se vocês querem ver, por exemplo, essas oportunidades de carreira que você pode ver ou pode ter, né? É muito interessante você entrar na faculdade, ver essas oportunidades de carreira que você teria de acordo com a carreira que você fez, porque realmente a Universidade Nacional de Rosário pode te entregar muita possibilidade na pós-graduação. Então, ter essa possibilidade é muito, muito interessante.